Olá pessoal, aqui é o Dr. Henderson do curso intensivo de ECG. Vamos continuar nossa série sobre doença arterial coronariana, falando aqui sobre complicações do infarto. Lembrando que essa é a nossa série 7 minutos de cardio, onde discutimos temas muito importantes na cardiologia em 7 minutos ou menos. Então, aqui a gente vai falar de complicações do infarto. Essas complicações elas se aplicam mais ao infarto com supra, mas podem acontecer no infarto sem supra também. E de forma didática, a gente divide essas complicações em mecânicas, elétricas, tromboembólicas ou pericárdicas. Sobre as complicações mecânicas, elas podem ser com ruptura, seja de um músculo papilar, de parede livre, enfim, ou complicações mecânicas sem ruptura. Então, para manter nossas aulas curtas, a gente vai falar aqui hoje sobre complicações mecânicas sem ruptura. Quais são elas? Insuficiência cardíaca aguda ou choque cardiogênico, por uma insuficiência aguda do VD ou do VE. E tem também insuficiência mitral, que ela pode ser sem ruptura, quando eu vou falar isso na próxima aula, ou ela pode acontecer com ruptura do músculo papilar que segura a válvula mitral no lugar certo. Então a gente vai falar delas juntos na próxima aula, que vai ser complicações mecânicas com ruptura. E o aneurisma de ventrículo esquerdo é uma complicação mecânica do infarto, mas ela é mais subaguda e crônica. A gente não vai falar aqui hoje porque a gente está focando em complicações agudas. Então vamos falar de insuficiência cardíaca, choque cardiogênico, agudo, no paciente infartando, seja de VD ou VE. Então esses pacientes vão se apresentar com choque cardiogênico. Para a gente estar falando a mesma língua aqui, vamos definir o choque cardiogênico. É uma queda do débito cardíaco, levando à hipoperfusão tecidual, certo? Com volume intravascular adequado. Os critérios para isso vão ser hipotensão sustentada, pressão arterial sistólica abaixo de 90, ou PA média abaixo de 60, 65, sustentada, e sinais de hipoperfusão tecidual, certo? Quando você tem um catéter na artéria pulmonar, onde você consegue medir as pressões no coração, aí você consegue definir isso muito bem, mas no atendendo o paciente na emergência, usando o exame físico, você vai identificar esse paciente pelos sinais de hipoperfusão. Paciente que está com extremidades frias, oligúrico, alteração do estado mental porque não está perfundindo o cérebro, uma hepatopatia ou insuficiência renal aguda por hipoperfusão tecidual, tá bem? Então, esse é o paciente vai se apresentar dessa maneira, hipotenso e com sinais de hipoperfusão tecidual. E a gente tem que descobrir a causa. A gente já viu o diagnóstico do infarto, sabe que ele está infartando, seja com supra ou sem supra. Então, nessa aula aqui, a gente vai apresentar duas causas, que são complicações mecânicas sem ruptura. A causa mais comum de choque cardiogênico no paciente com infarto com supra é um infarto com supra muito grande. Se o infarto for muito grande, igual esse paciente aqui, que perdeu toda a parede anterior, como vocês veem aqui, essa parede anterior do VE, anteroseptal, não está funcionando, está acinética, esse ventrículo vai ir de um ventrículo que era normal para um ventrículo totalmente insuficiente. Isso aí vai gerar o choque cardiogênico. Os fatores de risco para isso são pacientes idosos, infarto de parede anterior, porque costuma ser um infarto bem grande, principalmente se for um descendente anterior proximal. Paciente que tem um infarto prévio já, porque se ele tinha uma hipocinesia de outra parede, agora infartou a parede que era rígida, não está sobrando muito músculo mais, entendeu? Paciente que está isquêmico em múltiplos territórios. Isso aqui é muito importante, pessoal. O uso prematuro do beta-bloqueador. Isso aqui foi estudado num estudo que foi chamado de COMET. Eles randomizaram os pacientes que chegavam no pronto-socorro com infarto com supra para uma dose de beta-bloqueador que foi criticada por ser uma dose muito alta, mas de toda maneira, beta-bloqueador ou não receber beta-bloqueador. E o beta-bloqueador diminuía as complicações arrítmicas, mas aumentou muito a incidência de choque cardiogênico. Então tem que tomar muito cuidado para dar beta-bloqueador quando o paciente chega no pronto-socorro infartando. Se tiver qualquer sinal de insuficiência cardíaca, taquicardia, paciente que tem um edema agudo de pulmão, paciente com estertores pulmonares, paciente com bradiarritmia, não use o beta-bloqueador, porque você vai colocar esse paciente em choque cardiogênico e, em vez de ajudar, vai piorar muito a situação. Muita cautela no uso do beta-bloqueador, não é indicado de rotina. Só no paciente que está relativamente bem, sem nenhum sinal de insuficiência cardíaca. Não vai dar para o beta-bloqueador para o paciente que está ali taquicárdico, com estertor leve, porque aí você vai levar ele no limite da insuficiência cardíaca para levar ele para um choque cardiogênico mesmo ali, para uma situação muito ruim. Então, quando a gente pensa em tratamento do infarto com supra, o que é fundamental entender é que a revascularização precoce
é a maneira mais importante de tratar esses pacientes. É o que você pode fazer que vai melhorar a sobrevida desse paciente. Então, isso foi estudado no estudo choque. 302 pacientes com choque cardiogênico foram randomizados para a seguinte estratégia. Vamos fazer revascularização imediata com angioplastia ou cirurgia, ou então vamos estabilizar esse paciente primeiro. Leva para UTI coronária, põe inotrópico e depois revasculariza, tá bem? E a gente sabe que isso aqui foi o que mudou dramaticamente a mortalidade do choque cardiogênico no infarto com supra, que é muito alta. Então, a mortalidade desses pacientes caiu aí de 50 e poucos por cento para 40%, que ainda é alta, mas uma diferença muito grande. Então, o tratamento indicado é revascularização imediata. Revascularização imediata, depois faz suporte hemodinâmico, inotrópicos e você pode usar um catéter de artéria pulmonar. A gente coloca esse catéter pela veia jugular, vai até a artéria pulmonar e tem toda a informação hemodinâmica do paciente mais débito cardíaco. Tem uma aula minha no canal do YouTube, que eu vou postar essa semana, uma aula mais longa, explicando como fazer a interpretação do catéter pulmonar. Então confere lá para ter essa informação. E o outro paciente com complicação mecânica sem ruptura, que está em choque cardiogênico, é o paciente com infarto de VD. A coronária direita irriga o VD e irriga a parede inferior em 85% das pessoas, quando ela é dominante. Então, aproximadamente 1/3 dos pacientes com infarto de parede inferior, supra aqui em 2, 3 e AVF, também tem um infarto de VD. E como que a gente vai identificar o infarto de VD? Supra em V1 e V2 ou V3R e V4R. Confere a aula sobre o diagnóstico de infarto com supra. E esse paciente vai apresentar com choque cardiogênico, hipotenso, mas aumento da pressão venosa central e pulmões limpos, porque o VD não está bombeando para o pulmão e para o ventrículo esquerdo. Então, é um paciente que não vai estar em edema agudo de pulmão, o pulmão vai estar limpo e o paciente vai estar em choque cardiogênico, com a pressão venosa central elevada. Olha o eco desse paciente aqui, pessoal. O VD aumentou, ficou maior que o ventrículo esquerdo, vocês reparem, tá bem? E é um paciente que vai se comportar como um choque hipovolêmico. Porque o VE tá com a pré-carga diminuída. Olha esse VE aqui que está sem volume. Então você tem que fazer expansão volêmica desse paciente e evitar drogas que diminuem a pré-carga. Vai evitar nitrato, evitar morfina. E da mesma maneira que o infarto extenso de VE vai dar um suporte inotrópico. Evitar hipóxia é muito importante, porque a hipóxia aumenta a resistência vascular pulmonar. E aí o paciente que está com VD insuficiente, agora o VD tem que trabalhar mais pesado. Tá bem? Então é uma situação muito ruim. Evite hipóxia e faz suporte inotrópico. E aí, pessoal, para esses dois grupos de pacientes, tanto o infarto extenso de VE quanto o choque cardiogênico por infarto de VD, se o inotrópico não for suficiente, a revascularização imediata, você pode usar suporte circulatório mecânico em UTI equipada para isso, tá certo? Então você pode usar o balão intraórtico, pode usar o Impella, que dá um débito cardíaco bem maior, de 2,5 a 5 litros por minuto. Em algumas situações você pode usar ECMO também. Não dá tempo para a gente entrar em detalhes sobre isso, mas vai ter uma aula lá no YouTube também sobre suporte circulatório mecânico. E também tem suporte circulatório mecânico para o ventrículo direito. Também tem um Impella de VD, que tem um vídeo aqui legal mostrando, e tem essa outra cânula aqui, que chama Protect Duo. Então, as UTIs que tem esse equipamento, você pode fazer um suporte de VD na expectativa de que o paciente se recupere com o tempo, tá certo? Então, você revascularizou o paciente imediato, fez inotrópico, se o paciente continua em choque cardiogênico, não vai deixar o paciente ir para insuficiência de múltiplos órgãos. Hepatopatia, insuficiência renal, porque aí fica difícil reverter. Você tem que dar o suporte para esse paciente imediato. Aí você pode utilizar, se os inotrópicos não forem suficientes, pode usar esses suporte circulatório mecânico aqui. Tá bem? Então é isso que eu queria falar para vocês. 7 minutos de cardio, esse ficou um pouco mais longo. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.